Olá! Hoje a gente vai revisitar um filme que marcou muita gente, né? A Espera de um Milagre. Aquele drama forte de 1999 do Frank Darabont, que veio do livro do Stephen King. Sim, um filmaço. Se passa todo ali no corredor da morte, anos 30, uma atmosfera pesada. Muito. E foca muito na relação do guarda, o Paul Edgecombe, com aquele prisioneiro enigmático, o John Coffey. Normalmente a gente pensa nesse filme e vem justiça, milagre, empatia. Temas bem humanos, né? Isso. Mas talvez não tanto em estratégia, poder, essas coisas. Não é a primeira coisa que vem à mente. E é aí que entra a nossa conversa de hoje. A gente achou uma análise bem interessante que faz justamente essa ponte. Um texto que olha para a história do filme usando como lente um livro famoso sobre influência, As 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Olha que curioso. Pois é, então, a ideia aqui é, assim, mergulhar nessa análise e ver como essa história, que parece tão focada no drama, no sobrenatural até, também mostra umas dinâmicas bem complexas, de hierarquia, sabe? Influência mais sutil, vulnerabilidade e, claro, as várias caras do poder. Como ele é usado ou abusado. Parece uma mistura inusitada, né? Totalmente. Vamos ver o que essa abordagem diferente revela. É uma proposta intrigante, sem dúvida. Pegar um livro como As 48 Leis, que muita gente associa, a estratégias mais calculistas, né? Exato. E aplicar num filme tão cheio de emoção, de questões morais como A Espera de um Milagre, isso pode abrir umas perspectivas novas. O filme joga a gente naquele ambiente sufocante do corredor da morte. Totalmente. Com personagens muito marcantes. O John Coffey, essa figura trágica, né? Condenado injustamente, com aqueles dons. E os guardas, que têm que lidar com essa realidade brutal. Usar as leis do Greene como ferramenta ajuda a gente a olhar além do drama óbvio e talvez identificar as manobras de poder ali, às vezes sutis, às vezes bem desastradas, que rolam entre eles. Interessante isso. E a análise já começa apontando para o protagonista, o Paul Edgecombe, e conecta ele com a Lei 1 do Greene, nunca ofusque o mestre. A ideia básica é, não ficar se exibindo para não ameaçar ou incomodar quem está acima, né? Isso. Como é que isso funciona para o Paul? Porque ele é o chefe ali dos guardas do bloco, mas ainda tem gente acima dele, claro. Então, essa aplicação para o Paul faz muito sentido. Ele é claramente um cara competente, respeitado pela equipe dele. Sim, isso é nítido. Mas ele tem uma descrição enorme com a hierarquia superior. Tipo o diretor da prisão, o Hal Morris. O Paul não busca destaque, sabe? Não tenta parecer mais importante ou mais capaz que os chefes. Ele faz o trabalho dele, sério, mas assim, sem alarde. E o fascinante aqui não é só essa conformidade aparente, é o resultado disso. Como ele não parece uma ameaça, ele vai construindo confiança. E é essa confiança que, olha só que paradoxo, dá para ele uma margem de manobra bem grande para tomar decisões importantes ali, meio que por baixo dos panos. Quer dizer, essa descrição não é só passividade. É quase uma estratégia para ele ganhar autonomia onde realmente importa, ali no dia a dia do bloco. Exatamente. Ele meio que joga o jogo da hierarquia oficial para poder operar com mais liberdade no território dele. É uma forma bem sutil de poder, né? Usar a aparência de ser um subordinado leal para conseguir influência de verdade. Faz sentido. E é isso que permite ele proteger o Coffey de maneiras que não são nada convencionais. Até organizar aquela saída super arriscada do Coffey para curar a esposa do diretor. Nossa, sim. Impensável. Impensável se ele fosse visto como um guarda rebelde ou ambicioso demais. Mas tem uma tensão aí, né? Essa mesma descrição que dá a ele esse poder tático também meio que impede ele de bater de frente com as injustiças maiores do sistema que ele serve. Ele não confronta o sistema abertamente. Bem observado. Essa tensão é forte mesmo no filme. E essa necessidade de pisar em ovos nas relações me faz pensar em outra lei que a análise traz, a Lei 19. Saiba com quem está lidando.
O princípio aí pelo Green é que entender as motivações, os pontos fracos, o tipo de pessoa com quem você interage é vital, para não cometer erros feios. Fundamental. E é uma prisão, ainda mais aquele corredor da morte. Nossa, parece um laboratório perfeito para testar essa lei, né? Como é que o Paul se sai nisso? Ele demonstra uma habilidade incrível nisso aí. É quase questão de sobrevivência ali dentro, né? Aquele bloco da prisão é um mundinho à parte, fervilhando. Um microcosmo, como diz a análise. Isso. De um lado tem guardas como ele, o Brutus Brutal Howell, caras que têm um código moral ali, básico que seja. Do outro, tem a presença tóxica do Percy Wetmore. Ah, o Percy. Movido por sadismo, insegurança e ainda protegido por ter parente influente. E entre os prisioneiros, tem de tudo. Desde o culpado manipulador até o inocente como Coffee, passando por figuras trágicas como Delacroix, com o ratinho dele, o Sr. Jingles, É verdade. e a capacidade do Paul de ler essa gente toda muito rápido, de sacar as intenções escondidas do Percy, de confiar na integridade do Brutal, de perceber a natureza única, sabe, e inofensiva do Coffee. Isso é absolutamente crucial ali. E como é que essa leitura vira ação? Não é só saber quem é quem, né? Não, vai muito além. Por exemplo, ele sabe que o Percy é vaidoso e incompetente, mas tem costas quentes. Então Poe e os outros guardas precisam achar um jeito de neutralizar ele sem comprar uma briga direta que poderia ferrar com eles. Eles manipulam a situação toda para fazer o Percy pedir transferência depois de participar de uma execução. Jogam com o ego dele, né? Ao mesmo tempo, por ler corretamente o Coffee, o Poe e a equipe conseguem criar um espaço de proteção, quase de reverência, em volta dele. Algo que desafia totalmente a lógica da prisão, que é desumanizante. É verdade. Essa capacidade de discernimento permite ao Paul gerenciar as crises, contornar as sabotagens do Percy, manter uma aparência de ordem ali mesmo com toda a pressão. É uma inteligência interpessoal muito, muito afiada. Falando no Percy Wetmore, ele é quase um manual ambulante de como não usar o poder, né? Pelo menos segundo essa análise com as leis do Green. Ele parece violar quase tudo sobre estratégia, sutileza. Sem dúvida alguma, o Percy é um estudo de caso fascinante, das armadilhas do poder quando você não entende ou exerce ele mal. A análise aponta várias violações. Ele claramente desafia a autoridade do Paul sempre que se sente seguro por causa das conexões dele lá fora. Contrariando a lei 1, né? Não ofuscar o mestre, ou no caso, o superior imediato. Exatamente. E ele humilha prisioneiros, colegas, em público, para se sentir grande. Isso só gera ressentimento, isolamento, ele age por puro impulso, crueldade, ignorando completamente como as ações dele afetam os outros ou quais são as próprias fraquezas dele que ele expõe. A análise até cita a Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. O Percy ignora isso totalmente, tanto nos outros quanto nele mesmo. Mas o que me intriga é como alguém tão incompetente e detestado consegue ter tanto poder destrutivo, mesmo que por pouco tempo. É só a conexão política que segura ele? A conexão política é o escudo inicial, com certeza. Dá para ele uma arrogância, uma sensação de que nada vai acontecer com ele. Impunidade. Entendi. Mas o que a análise sugere é que essa arrogância toda cega ele para as dinâmicas reais de poder que estão rolando ali. Ele não constrói aliança nenhuma, não inspira lealdade em ninguém, não demonstra competência em nada. Ele confia só na ameaça que vem da influência externa dele. E isso levanta uma questão importante sobre quão sustentável é esse tipo de poder. Ele é frágil, muito frágil, no momento em que ele comete um erro grave o suficiente ou quando aqueles que ele oprimiu acham um jeito de revidar, como acontece de forma bem sobrenatural através do Coffee. A base de poder dele desmorona. De um jeito espetacular, aliás. Verdade. A falta de inteligência social, emocional, esse é o verdadeiro calcanhar de Aquiles dele. A queda dele é consequência direta dessa inépcia total em entender e usar o poder. É um contraste brutal com o John Coffey. Ele tá literalmente na posição mais impotente que a gente pode imaginar, né? Negro, acusado de um crime horrível,
no corredor da morte nos anos 30, sul dos Estados Unidos, e ainda assim ele irradia um tipo de poder completamente diferente. A análise entra nisso, claro. Sim, entra. E aqui a aplicação das leis do Green fica especialmente interessante, talvez até contraintuitiva. O Coffey personifica um poder que não vem de posição, força física, apesar dele ser enorme, né? Sim, imponente. Ou manipulação. É um poder que a análise liga à Lei 34. Seja real à sua maneira, haja como um rei para ser tratado como tal. O princípio aqui é que a dignidade, a autoconfiança, uma postura imponente, podem fazer os outros tratarem você com respeito, não importa qual seja a sua posição oficial. E o Coffey, mesmo na situação mais humilhante possível, ele mantém uma pureza, uma serenidade e uma bondade quase sobrenatural, que eleva ele. Mas é curioso aplicar uma lei do poder que soa tão estratégica a alguém que parece agir com tanta inocência, né? Sem nenhuma intenção de dominar ninguém. É um ponto excelente. Talvez a chave não seja ver o Coffey como alguém que aplica a lei conscientemente, mas como alguém cuja natureza, a essência dele, produz o efeito que a lei descreve. A autenticidade dele, a conexão com algo maior, os dons dele, criam essa aura de respeito, até de um temor reverente, sabe? Sim. Os guardas, mesmo os mais cínicos, percebem que ele é diferente, especial. Eles instintivamente tratam ele de um jeito diferente, não como um criminoso qualquer. É o poder que vem de quem ele é, não do que ele faz para ter poder. É um poder moral, espiritual, que transcende as estruturas de poder da prisão. E essa aura, essa essência dele, parece criar uma lealdade muito forte nos guardas. No Paul, no Brutal. A análise sugere que eles não protegem ele só porque duvidam que ele seja culpado, mas por algo mais visceral. Exatamente. E isso conecta com outra lei, a Lei 43. Trabalhe o coração e a mente dos outros. O Green argumenta que a persuasão mais eficaz não é forçar, é apelar para as emoções, criar laços. O Coffey faz isso sem esforço nenhum, aparentemente. É verdade. Quando ele cura a infecção do Paul, quando salva a vida do ratinho, o Sr. Jingles, quando alivia o sofrimento da esposa do diretor, ele toca esses homens de um jeito muito profundo. Não é só uma questão lógica de, ele faz milagres, então é inocente. É uma conexão emocional mesmo, que se forma ali. Uma ligação forte. Ele desperta compaixão, admiração, um senso de proteção neles. E essa lealdade genuína, que nasce da emoção, da gratidão, ela é muito mais forte do que qualquer obediência forçada pela hierarquia. É um exemplo muito poderoso de como a influência que vem do coração pode superar barreiras institucionais, preconceitos. E essa lealdade permite ao Paul e à equipe dele tomar umas atitudes incrivelmente arriscadas, como aquela operação secreta para levar o Coffey até Melinda Moore. Isso exige uma flexibilidade mental, operacional, impressionante, dentro de um sistema tão rígido como uma prisão. Perfeitamente colocado. A análise liga essa capacidade de adaptação à Lei 48. Seja amorfo e fluido. A ideia do Green é que a rigidez quebra fácil. A capacidade de mudar de forma, de se adaptar às circunstâncias, é uma fonte de poder. O Poe demonstra isso. Sim, ele demonstra. Ele respeita as regras na maior parte do tempo, mas quando ele se vê diante de uma necessidade moral urgente, salvar uma vida, tentar corrigir uma injustiça, ele não fica paralisado pelo regulamento. Ele pensa fora da caixa, age com uma audácia calculada, dobra as regras. É uma fluidez inteligente, então. Exato. Essa fluidez não é anarquia, bagunça. É inteligência de saber quando e como sair do caminho esperado para atingir um objetivo maior. É isso que permite a ele e a equipe fazerem coisas extraordinárias naquele ambiente tão opressor. Eles se tornam fluidos, tipo água mesmo, contornando os obstáculos rígidos do sistema. Mas como você mesmo já mencionou antes, o filme está longe de ser só uma celebração ingênua do poder. A análise também ressalta muito como ele expõe o lado sombrio, né? O abuso constante. Absolutamente. O próprio cenário do corredor da morte já é a expressão máxima do poder do Estado sobre a vida de alguém. E a gente vê o abuso desse poder em várias camadas. Sim. Na crueldade sádica, gratuita, do Percy,
especialmente naquela execução horrível que ele sabotou de propósito do Delacroix. Aquela cena é terrível. E claro, na injustiça fundamental que é a condenação e, no fim, a execução do John Coffey. Um homem inocente, cujos dons poderiam fazer tanto bem. Se a gente conecta isso tudo, o filme o tempo todo confronta a gente com essa tensão entre o poder institucional, as leis, os cargos, os procedimentos e o poder, ou a falta dele, que está nas pessoas, na ética delas, na coragem, na compaixão ou na crueldade e covardia. Fica muito claro que a estrutura por si só não garante justiça nenhuma. Exatamente. As leis, os cargos, são ferramentas, podem ser usadas para o bem ou para o mal. São as escolhas das pessoas dentro dessas estruturas que definem o resultado. A gente vê o Paul tentando usar o poder limitado que ele tem para o bem, enquanto o Percy usa o pouquinho de poder que ele tem para causar dor. O sistema prisional como um todo se mostra muito falho, capaz de esmagar a inocência, de perpetuar a injustiça. O poder, nesse contexto, é mostrado como algo perigoso, que corrompe fácil e muitas vezes é cego para a verdade humana. Então, juntando todas essas peças, qual seria a grande mensagem? A síntese que essa análise de A Espera de um Milagre pelas 48 Leis do Poder oferece para a gente. O que a gente aprende mesmo sobre poder com essa combinação? Olha, acho que a síntese principal é que A Espera de um Milagre meio que expande nossa ideia do que é poder. Mostra que poder vai muito além da força bruta, da autoridade de um cargo ou daquela manipulação maquiavélica que a gente às vezes associa direto com as ideias do Green. O filme revela que existem formas de poder tão potentes quanto, e talvez até mais duradouras, que moram na integridade moral, na percepção afiada das pessoas, na capacidade de criar empatia, de inspirar lealdade de verdade. Entendi. Nesse contexto, entender as leis do poder vira menos um manual para dominar os outros e mais uma ferramenta para ler a complexidade das pessoas e das situações. O Paul Whitcomb representa esse desafio de equilibrar o poder formal com a responsabilidade moral, sabe? Navegando um sistema falho com compaixão. Sim. E o John Coffey representa um poder quase transcendente, silencioso, que não busca controlar nada, mas transforma quem encontra ele. Os dois, cada um do seu jeito, mostram que o poder mais significativo pode ser aquele que constrói em vez de destruir, que toca corações e deixa um legado ético, mesmo nas piores circunstâncias. Nossa! O filme, visto por essa lente, não só valida algumas leis do Green, em contextos inesperados, como também meio que desafia elas, sugerindo que tem dimensões do poder moral, espiritual, emocional, que talvez escapem a uma análise puramente estratégica, sabe? Uma leitura realmente fascinante. Adiciona muitas camadas a um filme que já é tão rico por si só. Foi ótimo explorar essa perspectiva diferente. O prazer foi meu. É sempre bom revisitar histórias que a gente conhece com um olhar novo, né? E talvez, para quem está ouvindo a gente, fique uma provocação final para pensar um pouco. A gente viu como o poder silencioso, o poder moral do Coffey impactou tão fundo as pessoas ao redor dele, mesmo dentro de um sistema opressor que tentava negar esse poder. Sim. Isso faz a gente pensar que outras formas de poder silencioso, não convencional, tipo, sei lá, o poder da vulnerabilidade, da criatividade, da escuta atenta, da gentileza radical, podem estar aí operando e moldando as dinâmicas nas nossas próprias vidas, na família, no trabalho, nas comunidades, muitas vezes passando totalmente despercebidas porque não se encaixam na nossa ideia tradicional do que é ser poderoso. Onde mais o poder se manifesta de formas que a gente nem imagina.